Olá, sejam muito bem-vindos, abraçados e acolhidos. Eu sou historiador e professor de História, João Barbalho. Como sempre, é um prazer imenso estar na sua companhia. Portanto, você já ouviu falar em Sabá ou Shabat? Sabe o que significa? Qual é a importância e o porquê deste acontecimento? E porque tem outras sociedades que também utilizam a mesma nomenclatura, mas porém com atos diferentes? É o que nós iremos descobrir neste momento. A princípio, Sabá ou Shabat é a mesma coisa, só muda a pronúncia de acordo com o país, com o estado e a cidade. Claro, e também algumas pessoas. Então, o Shabat se trata de uma cerimônia religiosa judaica, podendo ser ela pública ou privada, muito mais privada do que pública, que ocorre no final da sexta-feira e se encerra no sábado à noite, agradecendo a Yahvé, divindade suprema, judaica e também cristã. Só que Yahvé e Jeová é a mesma divindade, só muda mesmo o nome, mas a pessoa, a divindade é a mesma. Portanto, vocês agora já sabem o que é Shabat ou Sabá e no que se refere. Para os judeus que estão lá no Oriente ou qualquer outra parte do mundo, para eles, na sua ramificação religiosa, o domingo é o primeiro dia da semana, ao contrário do Ocidente, que o domingo ainda é o dia do descanso, porque para nós ocidentais, o nosso calendário é muito diferente do calendário oriental. Mas dando sequência, e você já ouviu falar em Sabbat Samhain, ou pelo menos Halloween, na mínima das hipóteses, Dia das Bruxas? Qual é a inter-relação entre essas palavras, esses acontecimentos? É o que nós iremos descobrir. Permaneça nesse vídeo. Mas a princípio, precisamos entender quando surgiu pela primeira vez no Ocidente a palavra Shabat. A palavra Shabat ou Sabá, ela vai surgir, ela vai aparecer na França, no sul da França, numa determinada cidade, e essa palavra vai ser registrada em um relato por um padre, possivelmente um monge, que encontrou um grupo de pessoas que estavam reunidas praticando um culto, praticando uma cerimônia, praticando um momento religioso, que não era cristão. Portanto, ele vai associar esse acontecimento, essa cerimônia, ao Shabat. É ele que vai dar o nome. E, portanto, ele vai fazer uma ampla investigação, vai ver que aquelas pessoas não são cristãs, vai providenciar que elas sejam presas e que elas sejam interrogadas, julgadas e depois sentenciadas por morte por práticas pagãs, práticas não cristãs, indo de contra as normas e regras estabelecidas pelo cristianismo, pela Igreja Católica de Roma. Vamos lá, então você já sabe quando e como surgiu a palavra Shabat aqui no Ocidente. Mas o que é Sabbat Samhain? Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? Bem, mais uma vez nós iremos descobrir. Sabbat Samhain é uma festividade religiosa celta. Mas antes de nós falarmos sobre Sabbat Samhain, precisamos conhecer quem foram os celtas. Os celtas foi uma sociedade que existiu na Europa Central, também aqui na região da Península Ibérica, que também existiu ali na parte da Ásia. Eles tentaram estabelecer na Grécia, mas sem sucesso foram expulsos, indo estabelecer na região da Anatólia. E eles ficaram por ali. E os celtas, eles povoaram muitos locais, inclusive foram muito fortes, muito presentes na Irlanda do Norte, na Irlanda do Sul, na Bretanha e naquelas regiões ali dos Países Baixos. Então os celtas foram muito presentes nesse contexto histórico. Os celtas também, eles foram durante muito tempo dominados ou tentaram ser dominados pelo Império Romano. Inclusive o próprio Júlio César, ditador de Roma,
ele vai escrever sobre os celtas, vai escrever sobre a magnificência dessa sociedade, sobre a cultura, sobre a intelectualidade, sobre a inteligência, sobre o conhecimento, sobre a força política, social, intelectual que eles tinham, como eles manobravam as ciências que eles conheciam com excelência. Então, Júlio César também queria dominar os povos celtas, como grande parte acabou aí dominando, como a Gália, que era uma localidade celta e que hoje nós conhecemos como a França, país europeu. Então a França era uma localidade celta, foi dominada pelos romanos. Mas vamos lá, os celtas eram sociedades organizadas em clãs. A princípio foram tribos e depois se tornaram clãs, organizadas, padronizadas, estruturadas, como qualquer estado. Eles tinham um rei, tinham o seu governante, tinha suas regras, sua forma estrutural de existência, eram baseados na pecuária, na agricultura, também tinha suas oficinas de artifícios. Era um povo para lá que desenvolvido, não era um povo estagnado, que somente vivia da agricultura e da pecuária, não, era um povo versátil. E também era uma sociedade religiosa politeísta, ou seja, adorava inúmeros deuses e tinha deuses para cada função da natureza, uma vez que a religião celta era voltada para a adoração da natureza. Muitos animais representavam os seus deuses e o símbolo maior da religiosidade celta era a árvore, o carvalho. Portanto, os celtas eles tinham sumos sacerdotes e tinha também sumas sacerdotisas, sacerdotes e sacerdotisas, e os aspirantes ao sacerdócio. Portanto, essas pessoas aprendiam tudo que se precisava aprender de acordo com a sociedade, de acordo com as pessoas, com a natureza, nas suas especificidades, os insetos, os animais, ou seja, eles estudavam tudo do universo a o que está abaixo da terra. Então, os celtas eles eram exímias pessoas, os verdadeiros exímios cientistas. Portanto, tudo associado à religião também. Acredita-se que levava em média 20 anos para a formação de um sumo sacerdote celta, que era aí chamado de druida. Druida para o homem, e as mulheres tinham um nome específico que, ora, às vezes, também usava a palavra druida. Portanto, agora vocês já sabem. Os celtas também tinham um calendário. Um calendário, como qualquer uma outra sociedade, tem o seu, né? Então, os celtas tinham o seu calendário baseado na natureza, na astronomia. Não é astrologia, astronomia, e eles conheciam perfeitamente como funcionava a natureza. Conheciam as estações, o que se plantava, o que se colhia, o que não se dava, o que se podia ser feito, o que não se podia, as migrações dos animais, como é que se desenvolviam todo esse contexto das estações. Então os celtas eles eram bastante exímios nessa arte. Portanto, o calendário celta estava dividido em 8 partes. 8 partes, sendo 4 mais importantes, e a última estação do ano celta representava aí o final do ano celta e ao mesmo tempo o recomeço, que era o Sabbat Samhain. É o que nós iremos tratar agora. Mas o que é o Sabbat Samhain? Você vai saber nesse exato momento. Era uma cerimônia religiosa, a princípio ela era pública, ou seja, começava no dia 30 de outubro no nosso calendário, para a preparação da chegada do inverno, a despedida do outono para a chegada do inverno. Como o inverno era muito rigoroso e muito agressivo, o que é que acontecia? Animais morriam, plantações morriam, colheitas eram perdidas, animais buscavam se isolar, se vinha a fome, se vinha a seca porque as águas congelavam, se viam também a perca dos frutos, as árvores morriam, ou seja, uma
uma verdadeira decadência. Então, os celtas eles se preparavam durante um certo período, armazenando alimentações, proventuras para poder passar o inverno. E quando chegava no dia 30 de outubro do nosso calendário, os celtas eles se organizavam para fazer o Sabbat Samhain, ou seja, eles pediam recolhimentos de ofertas, ofertas de animais e oferta de cereais. Por exemplo, os cereais eram queimados em cerimônias em oferta aos deuses, os animais eram sacrificados aos deuses e a carne desses animais eram esfoladas, preparadas, estocadas para servirem de alimentos para toda a sociedade durante todo o inverno. Ou seja, os animais doentes, idosos, eram mortos, porque não iriam resistir ao inverno, iriam morrer, e eles sabiam e conheciam muito bem que o cadáver putrefato, apodrecido, gerava doenças e graves consequências, então eles tratavam logo de sacrificar e enterrar. Pessoas idosas, pessoas doentes, muito fragilizadas, também se entregavam ao sacrifício. E eles também sacrificavam também, né, determinadas proventuras, colheitas que iriam acabar se estragando nos próximos dias. E antes que isso logo acontecesse, eles eram muito rápidos e também ofertavam, sacrificavam também aí estes alimentos. Assim funcionava o Sabbat Samhain. Samhain significa a morte e ao mesmo tempo renovação. Os deuses acreditavam, desculpa, os deuses não, os celtas acreditavam que com a chegada do Sabbat Samhain reinava a deusa Caix, que era a deusa do inverno, a provedora de tudo naquela estação. Portanto, eles praticavam o seu culto, a sua adoração, os seus sacrifícios para aplacar e ter a benevolência dessa deusa. Eles também aproveitavam esse período para fazer uma reflexão, eles aproveitavam também este período para fazer uma autoavaliação e também corrigir os erros e também começar aí se preparar para um novo ciclo que iria começar, o novo ano que se estava para iniciar a partir aí do dia 3 de novembro do nosso calendário, quando começava aí com o Ano Novo Celta. Portanto, também eles se preparavam para a nova estação que iria chegar, a renovação da natureza e recomeçar o projeto de plantio, de colheita, de arar e interagir com a natureza em suas modalidades. Assim funcionava aí o mundo religioso celta, como vocês já sabem. E os celtas, eles eram organizados, estruturados e também tinham as suas simplicidades. E também, quando acabava o ritual do Samhain público, começava o Sabbat Samhain privado. Eles acreditavam que no dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro, o véu entre os dois mundos, o mundo superior e o mundo inferior, se rompiam. Mas qual era o mundo inferior? É o mundo que nós vivemos. E qual é o mundo superior? O mundo dos mortos e que também é o mundo dos deuses. E também das grandes deidades, aquelas que já partiram. E eles também eram adoradores dos elementais, dos gnomos, das fadas, dos duendes, também prestavam cultos a eles para que fossem também favorecidos. Então a cultura celta é para lá de bastante preenchida. Então os celtas acreditavam que o Sabbat Samhain, que ocorria do dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro, o véu se rompia e os seus ancestrais podiam voltar para esse mundo inferior que é o nosso, o mundo que habita os humanos em carne e osso, e eles poderiam se corresponder, poderiam se ver, se comunicar, matar a saudade, trocar informações e, quando acabasse o festival do Sabbat Samhain, eles retornariam para o seu
local de origem, o mundo inferior onde já jaziam, certo? Então era assim que funcionava o Shabbat Sawin. E dentro das casas, durante a cerimônia que ocorria, nas mesas sempre tinham cadeiras e com determinados alimentos para receber os seus ancestrais. Mas o espírito vai comer? Não vai. O espírito, na visão cosmogônica dos celtas, iria assentar-se, fazer a refeição com eles, mas iria respirar a força daquele alimento e permaneceria com eles durante o período que estivesse possível, certo? E quando acabava, eles retornavam. Então, os celtas, eles diziam que viam, descreviam, recebiam conselhos, recebiam normas, recebiam regras, orientações como deveria fazer, como deveria preparar determinadas coisas, a quem deveria se dar em casamento, ou seja, havia toda uma interação durante esse período. Então, estamos falando nesse momento do Sabbat Sawin privado. E quando acabava, a vida voltava ao normal, depois desses dias do Sabbat Sawin. Então, durante esse período, o que é que eles faziam? Não só os seus entes queridos vinham visitar seus ancestrais, como também os portais estavam abertos, circulavam seres indesejados, seres perturbadores, não se trata de demônios, mas também outros seres de artifícios maléficos, e eles faziam nabos, já que o outono já tinha se encerrado, era o inverno, a noite era escura e fria. O que eles faziam? Fogueiras para se aquecer, pegavam os nabos, eles corroíam, deixavam oco, faziam caretas no nabo, colocavam velas acesas e colocavam nas portas e nas janelas para clarear, para expulsar esses espíritos indesejados, maléficos, e também colocavam guirlandas para poder mostrar que a casa estava protegida e salva desses intentos malignos. Assim que funcionava aí o Sabbat Sawin. E era um período muito importante, um período sagrado para esta exímia sociedade, e que foi desaparecendo aos poucos com a ascensão do cristianismo, mas as suas influências sociais, morais, intelectuais, jurídicas e religiosas acabaram chegando aos nossos dias atuais, porque se misturaram com o cristianismo, e o que fez com que os celtas praticamente desaparecessem foi o cristianismo, a perseguição, a morte, a tortura, a queima na fogueira, mas isso não impediu que a sua gama de conhecimento, a sua cultura, a sua religiosidade sobrevivesse e não chegasse aos dias atuais, né? Então, hoje, a cultura é mesclada, ou seja, o Sabbat Sawin deu origem ao Halloween, ou seja, o Halloween é uma mistura da festa celta com a festa cristã. Por exemplo, o Dia dos Mortos era realizado no dia 13 de maio. O Papa trocou para o 2 de novembro, porque é o final do festejo do Samhain, a festa celta. O Papa também colocou o primeiro dia do Samhain privado, o 1º de novembro, no nosso calendário, como dia de Todos os Santos, aonde no Sabbat Sawin, no dia 1º de novembro do nosso calendário, os celtas honravam seus deuses, e a Igreja Católica colocou como dia de Todos os Santos. E o dia 31 de outubro, o que foi que a Igreja Católica fez? Bem, dedicou ao diabo. Por isso que se prega que o Halloween é a festa satânica, a festa demoníaca, que não tem nada a ver como vocês acabaram de ver aí. Então, o Halloween, ela é uma festa cristã, pagã, que é a unificação, o resultado dos costumes misturados entre o costume celta e o costume cristianizado, porque a Igreja Católica pegou elementos da religião celta, empregou na sua estrutura
hierárquica, organizou suas festas, colocou e só mudou o nome. Portanto, o Dia dos Mortos é uma festa celta. O Dia de Todos os Santos é uma festa celta. O Sabbat Samhain é uma festa celta. Portanto, o que nós conhecemos hoje como Dia das Bruxas. Então, o Halloween hoje, a etimologia da sua palavra significa a noite bem-vinda. E o House significa Dia de Todos os Santos ou Véspera de Todos os Santos, que é uma palavra celta britânica, que foi utilizada pela Igreja Católica para designar Dia de Todos os Santos no dia 1º de novembro. E o dia 31, que se inicia aí o inverno no hemisfério norte, que é o Sabbat Samhain, o seu início aí desse período ritualista que dura 3 dias, a Igreja Católica decidiu dizer que era o dia do diabo. Daí a gente vê esses desencontros de informações e a perpetuação da ignorância dos fatos, né? Então, é isso, o Sabbat Samhain. A festa que é celebrada no hemisfério norte, e também os celtas eles faziam desenhos, caricaturas, para poder expulsar e se proteger desses espíritos, e tudo isso foi incorporado nessas festas que tem hoje. Ai, doces e travessuras aconteciam também no Samhain? Sim, acontecia também, né? Antes da chegada maciça do inverno, durante o período que estava ocorrendo o Sabbat Samhain, as crianças e os adolescentes, até mesmo os adultos, saíam em porta, recolhendo doações e também trocando. Olha, eu não tenho, mas você tem, vamos trocar. Olha, você não tem, eu tenho. Então era uma troca, um fornecimento aí de ajuda mútua que a gente pode se ver aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e, para quem curte, um feliz Sabbat Samhain.